CBN Professional. Uma parceria com o jornal Valor Econômico. Olá, eu sou a Juliana Prado da CBN. E eu sou Estela Campos, editora de carreira do jornal Valor Econômico. E começa agora mais um episódio do CBN Professional, que é uma parceria da CBN com o jornal Valor Econômico. Aqui você encontra dicas de gestão, carreira e negócios para inspirar você. Lembro que você pode nos ouvir e também nos ver. Inclusive, estamos com um estúdio novo, vai lá conferir. Esse vídeo já está disponível nas plataformas digitais da CBN e também do Valor. Então, ajeite seus fones de ouvido ou aumente o som do seu tablet, da sua TV, do seu computador, porque a partir de agora nós vamos aprender muito por aqui sobre os novos desafios da liderança. E o nosso convidado de hoje sonhava em ser professor, tanto que começou a graduação em matemática. Mas depois ele mudou de ideia. Queria ser engenheiro em uma fábrica, mas ao se formar em engenharia de produção na USP, ele acabou indo parar em 1993 no setor de vendas, porque era a única vaga disponível na P&G, empresa em que ele mais desejava trabalhar. A P&G, nem preciso dizer aqui, é uma das maiores empresas do segmento de bens de consumo e é dona de marcas que com certeza está no seu cotidiano, como Pampers, Pantene e Oral-B. Bom, e ao longo de 3 décadas ele passou por diversos cargos aí na P&G, inclusive fora do país. Sua primeira experiência no exterior foi em 2003, na Venezuela, como diretor regional de Trade Marketing para as marcas de cuidado com o bebê e família. Depois de 3 anos, ele voltou para o Brasil como diretor de vendas de canais indiretos, onde liderou a construção da estratégia de distribuição da companhia. Já em 2010, ele deixou o país novamente, desta vez para ser diretor regional de Trade Marketing para todas as categorias lá no Panamá. Nos anos seguintes, ele foi gerente geral da operação no Peru, vice-presidente de vendas para o México e em janeiro de 2019, ele voltou ao Brasil como vice-presidente de vendas aqui no nosso país. Bom, no meio de tudo isso, ele passou por diversos desafios profissionais, mas também pessoais, e o que levou ele a desenvolver aí o que ele chama de a regra das 48 horas. Ele vai explicar para a gente o que é isso. É uma coisa baseada em empatia, aprendizado e ação. Mas a gente vai saber isso daqui a pouquinho. Além disso, ele também vai falar sobre um feedback difícil que ele teve lá no começo da carreira e que foi transformador, impulsionou ele a revisar sua performance, imagem e exposição. Todas essas mudanças que contamos aqui para você na abertura desse episódio levaram nosso convidado a se tornar presidente da P&G no Brasil em 2022. E sob a sua liderança, hoje estão mais de 4.000 funcionários. E na sua gestão, ele tem fortalecido iniciativas de equidade e inclusão e tem alcançado resultados positivos nos negócios no Brasil e que foram destaque no relatório da empresa. E para falar mais sobre gestão, hoje a Estela e eu vamos conversar a partir de agora com o André Felicíssimo, que é presidente da P&G aqui no Brasil. André, muito obrigada por sua presença, por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Animadíssimo, curioso e impressionado com o tanto que vocês sabem de mim. A gente quer a gente saber faz ainda a nossa mais. lição, né? Pelo amor, nossa, muito legal, adorei. Só foi um spoiler, a gente quer saber mais. E até puxando para o começo da sua carreira, a gente contou aqui no início do episódio, André, os seus sonhos profissionais foram mudando. Mas no fim, você acabou aceitando uma vaga de vendas na P&G, empresa pelo qual você disse que se apaixonou ainda na graduação. Como você percebeu que era o momento de readequar os seus objetivos e tentar aí algo novo? A pergunta é maravilhosa, porque ela fala de um conceito que eu gosto muito chamado sonho construído. Quando nós somos adolescentes, jovens, muito poucos de nós têm um sonho já estabelecido. Pode ser que alguém diga, eu quero ser a primeira bailarina do municipal, eu quero ser um artista plástico, eu quero ser engenheiro, mas nem todos nós temos esse sonho já construído. Quero ter um negócio próprio.
ele vai ser construído aos poucos. Você vai ter interesses, você vai tateando. O importante é você estar com a cabeça aberta a oportunidades. Jamais pensaria, quando eu estava estudando na escola ou na faculdade, que eu poderia ser presidente de uma grande empresa de bens de consumo. Eu só queria dar o meu melhor naquilo que eu gosto de fazer. E fui para a matemática. Eu lembro que um dia eu estava na escola de matemática, também ali na USP, e eu estava já na minha segunda ou terceira aula da mesma matéria, que era álgebra, mas uma álgebra bem sofisticada, e a gente estava tentando provar que 1 era maior que 0. Quando eu percebi o tanto de esforço que eu estava para provar que 1 era maior que 0, eu falei, não me identifico com isso para a minha vida. Tem muita gente, eu tenho muitos colegas que terminaram a matemática e que fazem essa profissão algo maravilhoso, mas eu não me identifiquei com aquilo. Eu queria algo mais tangível, mais prático. Fui para engenharia. Foi uma decisão difícil, porque eu, de certa forma, posso ter perdido 2 anos da minha vida da matemática, e aí fui para engenharia, porque eu não completei a matemática. Na engenharia, aprendi, aí sim, coisas que eu adorava. Era prática, era execução, era resiliência, coisas que eu trago até hoje. E queria entrar numa fábrica para trabalhar com produtividade e qualidade, fazer uma linha rodar de maneira mais eficiente. No entanto, não tinha essa oportunidade na P&G. Me fecharam as portas para isso. Tentei RH, que era a vaga que tinha possível. Fui entrevistado, me recusaram. E nessa entrevista de RH, um diretor de vendas, que foi uma das pessoas que me entrevistou, no processo nosso sempre tem 3 pessoas que entrevistam. E no final do processo, um diretor de vendas entrevistou e escreveu numa notinha de rodapé: quem sabe se tivermos uma vaga em vendas. Eu nunca tinha pensado nisso. Ele que pensou. Agora, como é que surgiu seu desejo aí pela P&G? Assim, por que você queria tanto entrar lá? Como é que foi isso? Olha, eu lembro direitinho, Stella, de um café da manhã que a P&G fez na Poli. Então eu estudava ali na Poli, engenharia da USP, e a P&G olhou a Poli como uma fonte de recrutamento. E nós fazemos isso até hoje, nós vamos até as faculdades, eu faço isso. Eu tive em 3 faculdades no ano passado fazendo speeches aí de recrutamento. E lembro direitinho desse café da manhã e eles apresentando a P&G. Ali eu senti algumas coisas. Primeiro, que era uma grande oportunidade, era uma empresa gigante, e o ano era 91. Ela tinha chegado no Brasil em 88. Nossa, vai ter oportunidade para crescer, né? Segundo, as pessoas, eu me identifiquei muito. O tipo de pessoa, os valores delas, a maneira como elas se comunicavam. Eu falei, nossa, parecem muito comigo. Então, gostaria de trabalhar nessa empresa. E quando fizeram a apresentação, eu me encantei. Me encantei pelo portfólio de marcas, me encantei pela maneira como eles falaram de princípios e valores que combinavam com os meus. E aí, alguma fagulha me acendeu e eu falei, eu quero essa empresa. Agora, você falou aqui no começo, né, sobre essa questão da matemática, né? Que você falou, acho que eu perdi 2 anos e tal. Mas a gente pensando hoje, você pensando na tua liderança, na tua prática ali do dia a dia, a matemática deve fazer uma diferença e tanto, enorme, né? enorme, para pavor do meu time, porque sempre a gente está às vezes numa reunião para fazer as estimativas de vendas, quanto que vai vender, quanto que esse produto está indo bem, está indo mal, e eu ouço assim uns 3 dados e já tiro uma conclusão rápida, e eles falam, não, pera, eu lembro, teve uma reunião semana passada que alguém falou alguma coisa, eu fiz uma pergunta, ele não sabia a pergunta, ele entrou no computador, começou a... não, pera um pouquinho, aí começaram lá eles a procurar os dados, né? Aí eu falei, não, pera, acho que deve ser entre 4% e 4,5%. Aí deu 2, 3 minutos, o cara terminou 4,2%, André. Beleza. Então, não, e hoje em pavor, tempos, né, de inteligência artificial, dados, né? Eu acho que esse background de matemática ajuda demais. É importante. E graças a esse background, o meu primeiro emprego, olha que engraçado, meu primeiro estágio, eu me formei em 91, acho que o meu primeiro estágio foi meio de 89, 1989, né? Foi inteligência artificial. Olha Não é só. engraçado? 1989, e o meu primeiro estágio era inteligência artificial. Eu fui trabalhar num banco, era o Banco Francês e Brasileiro,
que depois foi comprado pelo Itaú, e daí veio o Personalité, e eu estava numa unidade de inteligência artificial. E o que significava naquela época uma unidade de inteligência artificial? Eu tinha que desenvolver um sistema, eu sei programar, eu aprendi a programar, então eu tinha que programar, chamava sistema especialista, algo que você ensinava o computador a aprender com ele mesmo. Então, o sisteminha que eu estava criando era um de traços de personalidade. Então, você faria... o programinha ia te fazer perguntas, você ia respondendo e ele ia definir o seu traço de personalidade. E conforme ele ia fazendo mais entrevistas, ele ia aprendendo com ele mesmo e facilitando ou aumentando a assertividade de como definir a personalidade de cada um. Eu era estagiário, tá? Então esse sisteminha, não vou dizer que funcionou, mas foi uma experiência muito bacana para mim e a primeira... eu acho muito legal hoje, com IA sendo tão em moda, eu ter tido essa experiência lá atrás. Quer dizer, o fundamento ali, né? Que é o que uma faculdade tem que te fazer, né? Ela tem que te formar para aprender. Eu não uso as informações técnicas que eu aprendi. Mas outro dia mesmo eu visitei a nossa fábrica de Manaus. A gente fabrica Gillette e as escovas Oral-B lá em Manaus. Então eu estava lá visitando e eu fiz uma reunião com todo mundo, a liderança da fábrica, para falar o que eu estava gostando, o que eu não estava gostando. E um desafio que eu dei para eles foi, gente, vocês têm algo que vocês acreditam que sabem fazer muito com as máquinas, que é manutenção. E eu aprendi manutenção na engenharia. E tem um conceito chamado manutenção preditiva, que é quando você desenvolve um algoritmo que você já sabe a chance de algo dar errado e você trabalha na correção desse problema antes dele acontecer, antes dele se manifestar. Como é que a gente consegue fazer isso? Não só nas máquinas, mas no nosso processo como um todo, no nosso sistema como um todo. Então, eu uso os aprendizados, as formações que eu tive em qualquer circunstância que eu viva no meu trabalho. André, voltando um pouquinho aqui para a linha do tempo da sua carreira, lá na P&G você dizia que no começo da sua carreira você trabalhava por 2, 3 pessoas e mesmo assim você recebeu um feedback negativo. Queria saber como é que você tornou essa questão negativa em algo positivo e como você, a partir daí, planejou a sua carreira. Foi realmente o feedback mais difícil da minha carreira. Eu estava... o ano era 96, 97. Eu já tinha 4 anos de empresa e estava na minha primeira promoção. Então, estava no primeiro nível hierárquico acima do nível de entrada na companhia. E soube que teve uma revisão de talentos. Nós somos muito sérios no nosso processo de... A P&G é quase que uma máquina de construção de talentos. E teve uma revisão dos talentos e uma das conclusões foi, e o meu chefe me disse, que eu dificilmente progrediria na minha carreira, que eu estava no nível de chegada. Então, eu poderia ficar na companhia, muitos estavam satisfeitos comigo, mas que eu não iria para os níveis de cima. E eu com muita expectativa de crescer. Fiquei muito frustrado com isso. Eu poderia ter decidido sair da companhia, reclamado, xingado, mas eu tentei ver a minha contribuição para isso. O que eu estou fazendo de errado? E era justo uma época, e eu lembro direitinho, que eu trabalhava quase que das 7 às 10. Das 7 da manhã às 10 da noite. Era muito intenso. E eu chegava de manhã porque tinha acabado de instalar rodízio, aí eu chegava cedo no trabalho, e a minha esposa, a gente era recém-casado, ela estava fazendo uma pós-graduação. Então, ela chegava em casa às 10h30 da noite. Eu falava, deixa eu ficar trabalhando até às 10. Ficava lá. E me matava de trabalhar. Mas o que eu via? Eu estava fazendo tanta coisa que era só quantidade, não era qualidade. Então, muitas pessoas viam que o resultado do meu trabalho estava aquém das expectativas. Então, eu tive que fazer essa introspecção e decidir 2 coisas. Primeiro, falar alguns nãos. Porque eu fui falando sim para muita coisa, fui acumulando o trabalho de muita gente. Eu praticamente estava fazendo algo que hoje, se eu olho para a nossa estrutura, tem umas 6 pessoas fazendo o que eu fazia. E segunda coisa foi exposição. A gente tem uma sigla lá na companhia chamada, em inglês, é PIE, né? Como se fosse torta. PIE. Performance, imagem, exposição.
as 3 coisas são importantes para você ter um progresso na sua carreira. Você tem que ter performance, você tem que entregar os resultados, você tem que construir uma imagem e você tem que ter exposição com a alta liderança para elas verem quem é você. Isso não é propaganda pessoal, não é politicagem, é você vender a sua própria imagem. Nós somos um produto numa prateleira. Eu sou tão acostumado a entrar em gôndolas de supermercados e ver nossos produtos, eu também sou um produto que a liderança vai procurar. Então, que eu construa essa marca. E aí eu pedi acesso a ter algum projeto direto com o chefe do meu chefe, para que ele visse não só o resultado do meu trabalho, mas o meu processo criativo. Quem eu sou, como que eu penso, como que eu tomo decisões. E esse chefe do meu chefe, até hoje, é muito próximo de mim, muito orgulhoso de tudo que eu conquistei. Ele escreve nos meus posts de LinkedIn, e eu tenho ele como uma grande inspiração. Agora você falou que a P&G é uma fábrica aí de talentos, né? Como é que vocês, eu queria saber você pessoalmente, né? Como é que você lida com os desafios aí intergeracionais aí na sua empresa, né? Porque imagino que tem várias gerações ao mesmo tempo. Como é que vocês estão trabalhando essa atração de talentos? Como é que você reconhece um talento? Gosto primeiro de falar daquilo que eu acredito que é o estilo de liderança correto, que é uma liderança magnética. O que eu entendo por liderança magnética? É uma que você lidera de uma forma que você atrai as pessoas, você atrai os recursos, sejam eles os melhores talentos, um dinheiro, um investimento ou o tempo das pessoas, que são os 3 recursos que a gente tem para trabalhar. E eu aprendi isso liderando vendas. Quando você está em vendas, você às vezes tem algum profissional que está em Aracaju, em Chapecó, em Belém, e cidades que esses são os únicos profissionais que moram lá. Não tem mais ninguém lá. O chefe não está lá, não tem colega, estão sozinhos. Não tem ninguém supervisionando o trabalho deles todos os dias. Claro que vai ter um gerente dando suporte, visitando de vez em quando, mas não todo dia. Então, o que faz com que esse profissional coloque no despertador para acordar cedo e ir fazer o seu trabalho e dar o seu melhor? É a vontade de dar o melhor. Não pode ser a obrigação. Então eu acredito na liderança que inspira as pessoas para darem o seu melhor e não que cobra e que fica em cima e pedindo, e dizendo que não está bom, que está ruim. Como que eu consigo criar esse estilo de liderança magnética? Fazendo isso, eu acho que parte disto é ser muito próximo das pessoas, ser também humanizado. Então, eu tento estar próximo de todos os níveis hierárquicos. Eu estava outro dia em Louveira, outra fábrica nossa, fiz uma rodada de conversa com os técnicos de operação, com os líderes, com um grupo de equidade e inclusão. Em Manaus, fiz algo parecido, foram 3 grupos diferentes. Lá no escritório, às vezes eu faço rodada de conversa com os estagiários, na qual eu ouço as suas expectativas, ansiedades, para eu entender como é que eles pensam. Eu não curto quando eu vejo na mídia críticas à geração Z. A geração Z tem características diferentes, óbvio que tem. Todos nós temos. E aí eles falam, não, eles querem ser CEO amanhã. Eu também queria, quando eu estava saindo da faculdade, eu também queria crescer. Olha como eu fiquei perturbado com aquele bendito feedback. Sim. Então, isso não é diferente. Mas eles têm tantas coisas para aportar. A maneira como eles lidam com tecnologia, eles conseguem otimizar processos de uma maneira espetacular. Outro dia eu estava conversando com um estagiário que ele programou na linguagem Python, que eu não conheço, eu sei programar em Pascal, coisa de dinossauro aí já. A Python é uma Pascal aí já moderna. E ele programou a construção de um PowerPoint, pegando dados e vídeos do conteúdo que a gente leva aos consumidores e as análises desse conteúdo. Então ele conseguiu montar de maneira programática, automática, algo que alguém ia demorar 2, 3 dias para fazer, um programinha roda em 2 horas e põe dentro de um PowerPoint para eu assistir todo o conteúdo que a gente leva para os consumidores. Porque eu quero ver a consistência da nossa mensagem. Eu vou falar que Downy, você vista-se de perfume o dia todo. Beleza, esse é o comercial de Downy. E tem a Camila de Lucca, maravilhosa, andando com flores ao redor dela e com vestido rosa.
Mas também vai ter o TikTok, também vai ter o Instagram, também vão ter várias mídias que vão estar falando sobre Downy. Tem consistência? Tem uma mensagem que está caminhando por todos os lados, mas sabendo a dinâmica de cada um? Então, estar em contato com os estagiários, com a geração Z. Eu tenho 2 gerações Z em casa. Eu observo meus 2 filhos começando agora no mercado de trabalho. E observar eles é maravilhoso também. Agora, a gente citou aqui na sua apresentação, que você falou que a gente sabe tudo sobre você, sobre a regra das 48 horas. Explica pra gente o que é isso, como é que você chegou nisso? Ela foi sendo construída aos poucos também. Tive 2 eventos muito importantes para mim que me marcaram. Teve um que eu acho que eu nunca contei. Não sei se vocês lembram a quebra de uma grande construtora chamada Encol. Sim. Era a maior construtora do país e ela quebrou e deixou muita gente que estava comprando um apartamento sem nada. Né? Eu estava com os planos de casamento, então já estava trabalhando na P&G, minha esposa trabalhava em outra empresa, a gente juntando aquele dinheirinho e compramos um apartamento dessa Encol. E pagando cada parcela e antecipava. E já tínhamos conseguido quitar o apartamento. Eles davam descontos maravilhosos para antecipar pagamentos futuros. E ela quebrou, e a gente tinha o apartamento quitado, e perdemos o apartamento. E ali eu observei o drama das famílias que perderam o apartamento. E aí tinham reuniões para xingar a empresa, e para criar um grupo, para ir com advogado, e não sei o quê. E o que eu e a Cláudia, minha esposa, decidimos fazer? Comprar outro apartamento. Ficar ali chorando e reclamando da vida. Claro que ao mesmo tempo a gente assinou lá e falou, vamos com o advogado, vamos reclamar, mas não transformar isso numa tristeza da minha vida. Eu acredito que felicidade é uma decisão. Felicidade não depende do que acontece ao seu redor. Depende de como você reage ao que acontece ao seu redor. E ali nós falamos durante, eu não vou dizer 48 horas, mas durante um tempinho a gente administrou o problema e depois focamos na ação. Isso influenciou a maneira como eu enfrentei crises, dificuldades, conflitos ao longo da minha carreira. Teve um segundo evento que foi o mais crítico e um ponto de inflexão até na maneira de eu me comportar na vida pessoal, que foi uma doença que a minha esposa teve. Então a gente estava, você descreveu bem a minha carreira, eu estava em 2010, eu fui para o Panamá em julho, com a minha família, eu, minha esposa, meus 2 filhos, e em novembro ela foi identificada com um tumor. E teve todo o drama, claro, de quando você identifica um tumor e você nunca sabe o que vai acontecer. Né? E aí a gente ficou desesperado, e óbvio que choramos muito, falamos com muita gente, e teve um telefonema muito especial para uma amiga minha que tinha tido um tumor. A gente pensou, vamos conversar com ela. Porque qual que era a nossa dúvida? A gente opera no Panamá, vai para o Brasil, para operar no Brasil, eu fico longe do meu trabalho, muitas dúvidas, né, do que fazer. E essa amiga foi fundamental. Ela falou, André, Cláudia, opera agora. Vem passar o Natal no Brasil. Você vai precisar da família ao seu redor para te dar suporte. Ela falou para mim assim, André, você não vai aguentar a barra sozinho. Você precisa de um support system, de um sistema um pouco maior. Sogro, sogra, pai, mãe, para estar junto com vocês. E foi o que nós fizemos. Então, a gente teve desesperos durante 48 horas e depois plano de ação. E graças a Deus, tudo deu certo. Então, ela conseguiu. Nós fizemos a cirurgia no Panamá, viemos para o Brasil, fez uma segunda cirurgia, que é uma varredura para ver se algum nódulo, alguma coisinha ao redor estava também com problemas. Mandamos para fazer um estudo fora, e esse estudo disse que ela não precisaria fazer quimioterapia, seria só radioterapia. E aí ela ficou no Brasil. Eu falei, Cláudia, se fosse químio, eu ficaria com você. A radioterapia, os meninos têm que voltar para a escola. Foi uma decisão que a gente tomou. Os meninos não vão perder o ano escolar por causa disso. Então ela ficou aqui com a família dela, com a minha família para ajudar, e eu voltei com os meninos para o Panamá. E foi interessante que assim que eu voltei para o Panamá, a moça que nos ajudava em casa, ela
não voltou das férias, pediu demissão. Então eu cheguei no Panamá, eu com 2 crianças, sem ninguém em casa para ajudar, sem babá, sem nada, e tendo que trabalhar e levar eles para a escola. Então, era eu que fazia o lanche, eu que fazia o jantar, eu combinava com as pessoas, os vizinhos, para que casa que eles podiam ir quando o ônibus trouxesse eles às 3 da tarde, porque eu só ia chegar às 6. Então, foi um período maravilhoso. E você pergunta para os meus filhos o que eles lembram desse período, eles falam, pai, era muito legal o espaguete de parede. Que era um espaguete que eu fazia para eles, eu brincava de, sabe, quando você joga o espaguete na parede para ver se está cru ou não, né? O que eles lembram é o espaguete de parede. Não vão lembrar que a mãe estava com um tratamento, nada disso. Então, sabe, de novo, é a atitude de como que você reage. E isso serve para as crises. Pandemia que nós enfrentamos, crise de dólar, eu tive crise de comunicação, quando a gente tem algum problema com algum produto, canais de vendas que mudam, um cliente que às vezes entra em recuperação judicial. Quantos problemas tem na nossa vida, né? Um funcionário que está com uma doença. Eu aplico essa regra das 48 horas para tudo que eu faço, seguindo uma sequência que é empatia, aprendizado, ação. Primeiro, entender a emoção que cada um sente. Segundo, absorver conhecimentos para você focar no plano de ação. André, aproveitando que você falou que trabalhou no Panamá, né? Você trabalhou no Panamá, Peru, México, Venezuela, enfim, vários países. Como é que você fazia para entender e lidar com essas diferenças culturais, também a questão do mercado, né? E como é que era o seu dia a dia do trabalho? Você tinha que adaptar o seu estilo de liderança conforme o país que você estava trabalhando? A primeira coisa que eu faço sempre que eu chego num país novo, e óbvio que hoje eu consigo falar isso de uma maneira muito mais madura. A primeira vez era desespero. Quando eu fui para a Venezuela, eu não sabia nem falar espanhol. Então eu me sentia completamente deslocado e eu nunca fiz nenhuma aula de espanhol. Então eu estava ali, porque o brasileiro sempre acha que não, vou aprender, Sim. né? Eu sei falar espanhol. Que espanhol é igual, né? É igual, né? E lá que eu descobri que, ai meu Deus, não é. Mas caí no olho do furacão e fui me virando aos poucos. Então lá eu sofri mais. A minha esposa foi para a Venezuela chorando, porque ela estava deixando, a mãe dela tinha vários problemas de saúde, ela não queria sair do Brasil, ela só chorou mais quando teve que voltar, porque se encantou tanto com viver culturas diferentes, experiências diferentes, que não queria nem mais voltar. Mas o que eu tenho feito é conversar um a um com as pessoas de diferentes níveis hierárquicos. Claro que todos os que se reportam diretamente para mim, mas pegar também algumas pessoas de um nível abaixo, 2 níveis abaixo, 3 níveis abaixo, e ir conversando. O que você acha? O que está acontecendo? Se você fosse eu, o que você faria? E tanto que eu lembro quando cheguei no Brasil, eu vim aqui como VP de vendas e tinha a Juliana, era a minha presidente, ela era a minha chefe. Eu falei, Ju, primeiros 3 meses, tchau. E eu criei um programa chamado Pé na Estrada, que era, eu vou rodar o Brasil. Então, fui para Manaus, Belém, Recife, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Vitória, para conhecer o Brasil e ouvir de todo mundo o que estava acontecendo. Para então, formar a minha opinião e montar um plano de ação. Então, o principal segredo é, você nunca deve chegar como salvador da pátria, mesmo que tenha sido chamado para resolver um grande problema. A solução está nas pessoas. Quem está ali dentro sabe o que está acontecendo. E você tem que ter essa escuta ativa e conseguir juntar as opiniões e montar o seu plano. Uhum. Essa questão de você, porque quem está na liderança, né, costuma dizer que está sempre muito solitário ali, né? Você ter o feedback realmente verdadeiro é difícil, né? Então, quer dizer, a tua estratégia é ser proativo e ir até as pessoas, né? Então você pode estar na teoria com essa solidão da liderança, mas você pode se tornar acompanhado por todos através de ouvir. E que de certa forma, transladando para
para a organização o que nós fazemos com consumidores. Como é que a gente entende consumidor? É conversando com eles. E nunca conversando e perguntando qual é a solução. Eu tenho certeza que ninguém da Apple deve ter ouvido de um consumidor que ele queria um tablet. Você vai e entende a dor do consumidor. Então, a gente, geralmente, quando a gente vai conversar com eles, nós queremos entender como que eles vivem, como que eles se comportam, como que eles usam os nossos produtos, como que eles se envolvem com as soluções que a gente oferece, para entender que dor que eles têm. Daí veio, por exemplo, uma das nossas melhores histórias, que é a história de Downy. O consumidor, ele falava, sim, amacia. Quando eu compro um amaciante, ele amacia. Mas eles falam aqui de perfume e eu não sinto perfume. E a gente falou, eles querem mais do que um amaciante. Então a dor deles era que existiam promessas de perfume, mas que eram só promessas não realizadas. Então como que a gente consegue desenvolver um produto que vai ser conhecido pelo seu perfume? E trouxemos um produto que era um amaciante, que é um amaciante concentrado. E com altíssimo nível de perfume. Que também é macia, mas que é um altíssimo nível de perfume. E a gente tem algo chamado superioridade irresistível. O que é isso? É quando você passa de só estudar se o consumidor avaliou o seu produto melhor que o da concorrência, para entregar o seu produto e ver se, a partir do momento que ele conheceu o seu produto, a nota que ele dá para a concorrência cai. É o que aconteceu com a gente quando apareceu, por exemplo, o smartphone. Nós tínhamos celulares que eram bons, que a gente, vamos dizer que a gente tinha o melhor celular disponível no mercado. A gente gostava daquele serviço. Mas na hora que você conheceu o smartphone e você olha para aquele telefone que você tinha antes, se você antes dava nota 8 para ele, você passa a dar nota 5. É isso que eu quero com os meus produtos. Quando eu lanço eles, como é que eu, com essa inovação, faço com que o consumidor repense como que ele espera os resultados dessa categoria. Uhum. Agora, você voltando naquela questão dos talentos, né, que eu achei interessante, você falou, a P&G tem o costume de promover internamente, né, quer dizer, o recrutamento, primeiro você olha para a prata da casa e depois vai para o mercado. Como é que dá para manter esse ambiente aí, de fato, que as pessoas aprendam, se desenvolvam e queiram ficar, né? Porque a gente fala muito sobre essa questão do plano de carreira hoje, né? Sim. Não existe mais aquela empresa onde você entra e vai, cresce, está tudo... Você sabe as que daqui pessoas a X anos vai acontecer alguma as pessoas coisa. têm que se mexer, elas têm que encontrar os seus caminhos. Como é que isso funciona ali na prática? Primeiro, a gente olha a prata da casa e a gente quase nunca vai ao mercado. A gente só vai ao mercado quando existe alguma posição muito técnica, um conhecimento que a gente não tem dentro de casa e que a gente precisa adquirir. Mas o nosso 98% das vezes é com a prata da casa. Então, essa declaração de que nós vamos crescer com gente de dentro, ela cria uma dependência de criar talentos. Então nós já sabemos que se eu não criar talento, se eu não desenvolver, eu morro, deixo de existir. Então é muito poderoso você pensar que o presidente da P&G Brasil de 2040 já está hoje trabalhando comigo. Eu já estou influenciando ele ou ela. Já estão perto de mim. Então já estão vendo a minha maneira de liderar, a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir. Assim como eu observei um colega quando eu era júnior, quando eu era uma criancinha dentro da companhia. Então, essa dependência é a primeira maneira de você começar. A segunda é uma série de princípios e valores muito sérios. Então, nós mudamos estratégias, mudamos prioridades, mudamos marcas, vendemos marcas, adquirimos outras, mas tem uma coisa que há muitas décadas está estável. Pelo menos desde que eu entrei na companhia não mudou uma vírgula, que são os princípios, valores e propósitos da companhia. E você ver esses princípios e valores sendo vividos todos os dias te traz uma paz de espírito muito grande. Eu sei que essa vai ser uma empresa que vai sempre fazer a coisa certa. Se tiver alguma chance de alguém pedir
para acelerar um processo em troca de uma ajuda, não vai acontecer. Alguém que vai te oferecer um presente e depois vai cobrar alguma coisa, não vai acontecer. E se você vai, inclusive, promoção, a meritocracia. Eu não vou promover alguém só porque eu sou amiguinho ou amiguinha dessa pessoa. Não, vai ser porque ela mereceu. E não vai ser uma decisão de um indivíduo. Vai ser um grupo de pessoas que vai decidir. É essa pessoa que deve ir para essa outra posição. E a terceira coisa é uma estrutura de desenvolvimento de talentos. Então eu mencionei daquele feedback difícil da minha carreira, que teve uma revisão de talentos e que falaram algo de mim. A mesma coisa acontece para todos os níveis hierárquicos. Então hoje eu reviso, junto com colegas da América Latina, todos os vice-presidentes da América Latina. E a gente fica decidindo ali em conjunto como é que está a performance de cada um e quem que tem chance de continuar crescendo. E nós vemos aqueles talentos, eu adoro um termo chamado talentos insanos, que são os que vão fazer as coisas acontecerem em qualquer área. E nós identificamos, a gente fica sempre perguntando, quem são os talentos insanos que trabalham com a gente? E identificar esses talentos, porque eu quero, primeiro, estar muito próximo deles, porque eu não posso perder. Então eles têm que estar o tempo todo sendo bem cuidados. Não quer dizer que eles vão ser paparicados, mas eles vão ter alguém, a sensação de que tem alguém cuidando deles, das suas carreiras e procurando coisas para eles aprenderem mais e crescerem. 2, garantir que eles tenham uma visibilidade de carreira e que nas primeiras oportunidades a gente dê a chance para eles crescerem, para eles se desenvolverem. Então, é essa soma das três coisas. Agora, os talentos insanos sabem que eles estão nessa lista e vocês trabalham provavelmente com esse plano de sucessão, né? É um segredinho entre eu e eles. Eu não publico, mas eles sabem. Mas todo mundo tem um sucessor, tem que apontar. Vocês têm algum programa estruturado de sucessão interna? Tem. Assim? Se você... eu tenho uma planilha que, para cada posição que se reporta para mim, eu já sei quem seria um potencial sucessor caso essa pessoa saia da companhia. Mesmo que alguém que chegou há um mês atrás no meu time, eu já sei, se ele sair amanhã, quem que vai para o lugar dele. E pode ser que ele saia, não porque aceitou uma oferta de fora, pode ser que apareça uma oportunidade dentro da companhia para ir para um outro país, para ir para uma outra posição. Então, esse nosso movimento é muito dinâmico. É muito raro alguém ficar mais do que 3 anos na mesma posição. A gente está sempre mudando. O que é muito bom para a geração Z também. Ela nunca vai se sentir... eu vejo quando elas conversam comigo, André, como é que você aguenta 30 anos na mesma empresa, né? E eu falo, eu nunca fiz a mesma coisa. Cada ano é algo diferente. Só o fato de eu mudar de asignação a cada 3 anos já é um dinamismo absurdo. E, além disso, o mercado é dinâmico, se transforma. Então, é muito gostoso tudo que acontece e você vai se transformando. Então, sim, eles sabem. E essa carreira internacional, né, essa possibilidade, é uma coisa bastante valorizada, né, pela nova geração. Muito, muito. Então, uma conversa que eu sempre tenho com os talentos, sempre eu quero que você me priorize entre 3 coisas. A geografia, o tipo de trabalho e o nível. Você não pode, você até pode pensar, numa conversa de carreira, né? Qual é a sua expectativa para a sua próxima posição? Eu quero ser promovido, continuar em São Paulo e trabalhar em construção de marcas. Você restringiu as suas chances de sucesso. Tenta priorizar. E vai ser diferente dependendo das etapas de vida que a gente vai passando. Eu tive uma etapa na qual eu recusei a minha primeira promoção porque eu queria ficar em São Paulo. E apareceu uma chance de eu ser promovido em Ribeirão Preto. Eu recusei. Falei, não, quero ficar em São Paulo. Eu tinha medo de perder a minha namorada. Foi difícil conquistar a minha primeira namorada. E graças a Deus eu fiquei em São Paulo, porque ela virou a minha esposa, a mãe dos meus filhos e sou apaixonado por ela. Então, não sei se eu tivesse ido para Ribeirão Preto, talvez eu tivesse perdido
E, aliás, foi outra coisa muito boa do tal sonho construído, que foi estudando na matemática que um colega meu me apresentou a Cláudia. E eu demorei 5 anos para conseguir namorar com ela. Foi muita persistência, foi muita resiliência minha ali. Guerreiro. Mas eu sabia, assim como são as duas coisas que eu conquistei, era a P&G e a Cláudia, são as duas coisas que me deu muito trabalho, mas eu consegui conquistar. Então... E olha que a matemática ajudou, hein? Ajudou! Ajudou! E a Cláudia tem um pavor quando eu falo da matemática. Ela odeia matemática. Ela fala, não, mas André sempre reforça que eu não era sua colega da matemática, eu era amiga de um colega seu. Ô, André, falando aí sobre gestão de talentos, tem um programa muito interessante na P&G que se chama P&G para você, onde vocês capacitam candidatos com aulas de inglês e mentoria antes mesmo de contratarem eles, né? Por que é interessante investir em quem ainda nem está na empresa e o que mudou no perfil dos aprovados desde que vocês começaram esse programa? Esse programa nasceu com uma necessidade nossa. Eu sou apaixonado por igualdade e inclusão. Apaixonado. E eu não entro nos grupos que normalmente a gente defende com igualdade e inclusão. Eu sou um homem branco, hétero, sem deficiência. Então, alguém pode pensar que eu não sinto na pele o que as pessoas sentem, né? Mas fui bulliado quando eu era criança. Então, eu era ingênuo, me bulliavam pelo meu corpo, então sofria muito bullying. E, de certa forma, você aprende o que é não ser aceito, brincarem com você de uma maneira que você não gosta. E isso me desenvolveu empatia por igualdade e inclusão. De forma que eu fui um impulsionador muito da inclusão feminina dentro da companhia. Sempre tive muita proximidade com LGBTQIA+. Na casa dos meus pais, eles tinham amigos que eram homossexuais e que frequentavam muito a casa deles. Tinha um que todo domingo ia almoçar com a gente. Então, eu convivi com isso desde criancinha. Então, isso me rompeu eventuais preconceitos. Mas tinha uma lição de casa a fazer dentro da P&G, que era o racial. Ainda não estava bom. Ainda não está. A gente está progredindo ainda. E aí nós pensamos, o que a gente pode fazer? E uma das barreiras de entrada era o inglês. Então, o P&G para você foi criado para a inclusão racial. Então, para alunos pretos e pardos, nós damos mentoria e aula de inglês durante 1 ano. Eu tive uma conversa há mais ou menos 3 semanas atrás, 1 mês atrás, com um desses alunos. E que, justamente, que eu encontrei ele num time e a gente estava numa mesa de almoço, esperando o cliente chegar, e estava só eu e ele, nós somos 2 primeiros a chegar. E aí eu perguntei para ele, sempre tinha curiosidade, eu acabei de entrar na companhia, como é que é? Como é que você entrou? Eu entrei no programa P&G para você. Jura? Como é que foi? Aí ele começou a me contar que ele estava numa outra empresa, mas se interessou pelo P&G para você, e dentro desse programa ele foi sendo assessorado, ele tinha reuniões de mentoria a cada 2 ou 3 meses com uma pessoa, e estava empregado na outra empresa. Mas estava se preparando e tendo aulas de inglês e tendo esses aconselhamentos. Os aconselhamentos ajudaram ele também na entrevista e no início da carreira a já ter uma curva de aprendizado mais acelerada. E entrou, então, e ele falando assim, maravilhas do programa. E o que me fez ver que a gente estava realmente fazendo a coisa certa. E hoje eu circulo pelos corredores da companhia e vejo já uma outra cara da P&G. Então é realmente o P&G para você. Legal. Acho que já, olha, o papo tá ótimo. Nossa, nós tínhamos muitas questões A gente aqui. ainda tinha 1 milhão de coisas para falar, Exato. Mas, né, vamos para o nosso quadro de dicas. Bom, André, eu queria saber o que você faz no meio de tanto trabalho, né? Bem movimentado o seu dia a dia, você tem muitos movimentos aí. O que você faz para cuidar do seu bem-estar físico e mental? Físico. Eu perdi 22 quilos.
Teve um médico no check-up que me deu um susto e que eu tinha que fazer algo diferente. E entrei num programa assessorado por um médico desportista, um nutricionista e uma psicóloga. Essas 4 pessoas eu visitava a cada 2 semanas. E com isso eu perdi 22 quilos. Sem remédio nenhum. Quanto tempo? Sem remédio? 9 meses. Caramba. 9 meses. E sou muito orgulhoso disso, porque Sim, isso é uma muito capacidade legal. de você se transformar. Eu uso isso no trabalho também, né? Como exemplo de que todo mundo pode se transformar. E a rotina do exercício físico entrou de maneira muito forte na minha vida. Então, todo dia, ou exagero, 6 vezes por semana, eu faço de 1 hora a 1h30 de exercício na academia. E uma segunda coisa importantíssima é dormir. Eu li um livro chamado Why We Sleep, Por que nós dormimos? É um livro maravilhoso, porque a gente existe como humanidade graças a 4 coisas fundamentais: se alimentar, respirar, se reproduzir e dormir. As primeiras 3 são muito óbvias. E você consegue imaginar o que aconteceria com a humanidade se a gente parasse de fazer. Dormir. Você não entende muito bem. Por que a gente tem essa necessidade de dormir? Vocês sabem que a única tortura que foi banida é a privação do sono. Né? Você pode fazer um monte de coisa, só não pode privar o sono. É quando a gente dorme que a gente aprende. Então, a minha rotina de dormir também foi essencial para o meu bem-estar físico. E para o bem-estar mental, ler história em quadrinhos. Eu sou apaixonado por história em quadrinhos, para desespero da minha esposa e dos meus filhos, porque eles ocupam... Você é colecionador? Coleciono. Eu comecei a colecionar em 1978. Eu lembro direitinho quando eu estava passando em frente a uma banca e tinha saído 2 revistinhas número 1. Era Capitão América e Heróis da TV, que tinha o Thor, Surfista Prateado, e eu comprei essas revistinhas e nunca mais parei. Parei daí até 2008, 2009, eu comprava tudo o que saía. Tudo. Então você tem alguma coisa rara, né? Tenho. Coisas bem interessantes. A partir de lá, eu vi que teve uma hora que eu vi que eu não estava dando conta de ler mais, e aí parei. E fiquei mais focado em filmes, streaming, comprando algumas action figures, algumas esculturas. E mais recentemente eu voltei às origens. E voltei a comprar. Mas quais são os seus quadrinhos favoritos? Agora ficou curioso. Marvel, né, que você citou. Geralmente, para mim, são super-heróis. Né? Claro que eu comecei com Mônica. E, aliás, comecei a comprar agora, recentemente também, as graphic novels da Turma da Mônica, que é uma leitura maravilhosa que eu recomendo. Tem um que foi muito premiado, que chama Pele, que é com o personagem Jeremias, que é um amigo do Franjinha, e fala sobre racismo. E tem outro da Tina, que chama Respeito, e que fala sobre assédio sexual. Então, recomendo muito. Com a Mônica também a gente pode aprender muito. Mas o meu favorito é o Homem-Aranha. Eu não vou fugir aí do normal. Normalmente todo mundo fala Homem-Aranha, mas essa coisa de ele ser tão humano, dele viver problemas tão parecidos com os nossos, não ter dinheiro para pagar a faculdade, uma tia doente, ter que costurar a sua própria fantasia, e ao mesmo tempo assumir que com grandes poderes vem grandes responsabilidades e eu vou dedicar a minha vida para o outro, é inspirador demais. E filme e série, não vale Marvel, tá, André? Tá bom. Já percebi que você gosta muito. Eu poderia ter tido muito mais sucesso na minha carreira se eu tivesse aprendido mais cedo sobre a importância do balanço com inteligência emocional. Eu demorei a entender esse balanço. E o filme Divertidamente, que é um desenho, ele te ensina tanto sobre inteligência emocional. O Divertidamente 1, o 2 é muito bom também, né, que vem a ansiedade, outras emoções, mas no 1 ele fala de algo que é muito próximo de mim.
Porque a menina, ela tá num drama porque os pais mudaram de cidade. E isso aconteceu comigo. A minha filha meus filhos tiveram que mudar de países, não era nem de cidade. Eles chegaram aos 21 anos mudando de país a cada 3 anos. Então, imagina, a cada 3 anos, reset. Os amiguinhos, amiguinhas, conexões. É muito difícil. E esse filme mostra como a tristeza, ela é parte importante das nossas emoções. Então, graças a esse filme, eu aprendi, quando vinha esses dramas de mudança de país de novo, eu chorava junto. Eu falava, gente, vai ser difícil. No final a gente vai gostar. Mas agora, nesse momento, eu sei que vai ser muito difícil. Mas vai ser difícil para mim também. E aí eu chorava junto. Para fechar, né, Estela? Tem mais uma pergunta aí, né? Uma dica. Uma dica para quem está começando na carreira e no cargo de liderança, se você fosse, o que você aconselharia? Tem um livro que me influenciou demais, que ele chama, eu li ele em inglês, Difficult Conversations, mas acho que já existe em português. É de 2 estudiosos de Harvard, e que esse livro fala sobre as diferentes situações em que você vive na sua vida pessoal e profissional. E ele é cheio de casinhos para você aprender com ele. Por exemplo, ele fala que quando a sua esposa, namorada, colega, companheira fala com você sobre os sapatos que ela escolheu para ir jantar, ela não está interessada na sua opinião sobre os sapatos. Ela quer saber se você se interessa por ela. É essa a conversa. A conversa não é sobre a beleza do sapato. É sobre o relacionamento entre vocês. E as conversas difíceis, elas te mostram que muitas conversas, elas são sobre sentimentos. E como gerenciar esses sentimentos nas suas conversas difíceis. Muito bem. Aqui eu procurei, ainda bem, já existe uma versão em português, vou até procurar. Muito bom. Para comprar, muito bom. O nome é Conversas Difíceis, né, literal. Como discutir o que é mais importante. É do Bruce Patton, Douglas Stone e Sheila Hinton. É isso mesmo. Então fica aqui a dica para o nosso ouvinte. Bom, André, gostaria muito de agradecer a sua presença, por ter compartilhado tantos aprendizados aqui com a gente. Espero que você volte mais vezes. Maravilha, muito obrigado. Muito obrigada, André. Foi um prazer conversar com você. Obrigado. Nós conversamos com o André Felicíssimo, que é presidente da P&G Brasil, e Estela. Te encontro no próximo episódio, combinado? Com certeza. Estaremos aqui. Agora eu vou ficando por aqui em mais um episódio da nova temporada do CBN Professional, que é uma parceria da CBN com o jornal Valor Econômico. Se você gostou desse episódio, mande as suas sugestões para cbnprofessional@cbn.com.br. Se você quiser saber mais sobre o assunto que a gente abordou aqui hoje, entra lá no site do Valor Econômico. Os trabalhos técnicos desse episódio são da Débora Gonçalves, a sonorização é do Cláudio Antônio, a produção foi feita pela Estela Campos, Bárbara Nor e por mim, Juliana Prado. Eu encontro você na semana que vem. Beijos para você e até o próximo episódio. CBN Professional. Uma parceria com o jornal Valor Econômico.